Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez, conforme prometido. Trouxemos o Dr. Cantídio Filardi de novo, porque o nosso papo sobre patologias de ombro e cotovelo estava realmente muito agradável. O Dr. Cantídio, ele opera lá no Hospital Albert Einstein, foi chefe do serviço do Hospital do Servidor Público Estadual de Ortopedia, chefe do grupo de ombro e cotovelo. E vamos agora compartilhar toda essa sabedoria com vocês. Vamos lá, Dr. Cantídio, com a palavra. Nós faltou na última vez, nos faltou complementar com o tratamento, né? Sim. Primeiro, boa tarde à nossa audiência, Dr. Gabor aqui, meu grande amigo. Eu acho que é importante, nós falamos bastante de causas, né, das patologias do ombro, não só causas traumáticas, as causas degenerativas, muitas vezes causas que são fora do ombro exatamente, como patologias da coluna cervical e musculatura que pode estar afetada sem ser do ombro exatamente, e aí podemos falar bastante hoje de tratamento, né? Os tratamentos, como a gente falou, são individuais e variam de acordo com a idade e tal. Mas o que tem acontecido hoje bastante na nossa área são tratamentos por cirurgias muito menos invasivas, né? Do tempo que eu me formei, nos anos 90, onde você tinha tratamentos, todos eles através de uma cirurgia aberta, muitas vezes tendo que fazer cortes grandes, enfim, para resolver determinadas patologias. Hoje a gente tem tratamentos que a gente chama minimamente invasivos, através de câmeras e pequenos portais, pequenos furos que a gente faz na pele, conseguir executar tratamentos com muito menos invasão, né, ao paciente, e trazendo resultados tão bons quanto a cirurgia aberta, muitas vezes, e individualizando esse tratamento, né? Antigamente o cara fazia um corte daqui até lá, tal. Exato. Agora... Então hoje a gente consegue tratar muitas patologias através de técnicas menos agressivas, né? Menos invasivas. Agora, eu acho que o principal é a gente falar do tratamento clínico, né? O tratamento não cirúrgico, que é a grande maioria, né? Eu acho que a grande maioria das patologias não são absolutamente de tratamento cirúrgico. Que também eu acho que é uma dica aqui para o pessoal, que hoje existe assim uma tentativa de fazer tudo muito rápido, tudo muito para ontem, enfim, e não dá atenção muitas vezes a um tratamento que poderia gerar o mesmo tipo de benefício ou melhor para o paciente, porque não teve uma agressão cirúrgica, né? Porque toda agressão cirúrgica não deixa de ser uma agressão e sujeita a complicações que podem acontecer. Claro. Desde anestésicas até todas, né, até uma infecção, enfim, um insucesso daquele procedimento e tal. Então, acho que a gente tem que falar bastante dos tratamentos conservadores, né? E que na minha área a gente tem muito auxílio de profissionais hoje que estão capacitados, que são os educadores físicos, os fisioterapeutas, enfim, que têm se especializado em áreas dedicadas ao tratamento da ortopedia, do ombro e cotovelo, joelho, atletas em geral. E isso tem melhorado também o resultado dos tratamentos que muitas vezes antigamente a gente, não, vamos operar porque... E muitas vezes você consegue com situações de tratamento conservador, com reabilitação importante, com uma análise importante do problema do indivíduo para sugerir uma fisioterapia para aquela patologia que não é igual para todo mundo, né? Porque tem que ser diferenciado isso.
de paciente para paciente, né? E que é uma coisa muito frequente que acontece no ombro, que são aquelas dores ao redor da escápula. É muito comum, a pessoa queixa muito, vem muitas vezes como dor no ombro, e não é exatamente aquela dor dos trapézios, nos romboides e tal. E aí quando você vai examinar a pessoa, que você pede para fazer a movimentação, que você está analisando o movimento, muitas vezes você se encontra com uma patologia muito frequente, muito pouco vista, que chama discinesia escapular, né? Que eu antigamente falava muito escápula alada, que eram decorrentes, muito decorrentes de lesões de nervos, né? Muitas vezes o nervo torácico longo ou o nervo acessório parava de funcionar e a escápula sai do lugar, ela não consegue se fixar no tórax para você conseguir fazer os movimentos do braço exatamente. Muitas vezes você precisa de um exame físico atento e adequado para você fazer o diagnóstico disso, que é diferente de você tratar, por exemplo, uma síndrome do impacto. Sim, claro. Você tratar uma instabilidade do ombro, onde o ombro desloca, enfim, é um tipo de fisioterapia completamente diferente um do outro, né? Então, os tratamentos que a gente gosta hoje são muito mais visando a cinesioterapia, né? A estudar o movimento e adequar aqueles músculos para aquela situação, né? Então, o tenista tem um tipo de deficiência muscular e um tipo de musculatura muito ativa. Isso normalmente causa um desequilíbrio entre músculos que fazem e músculos movimento e os que ficam os sem fazer o movimento. E muitas vezes o tratamento dessa pessoa está só em você fazer o equilíbrio muscular disso, né? Agora mais um pitaco. Veja que interessante. O músculo, ele é governado, todos os músculos são governados pelo baço pâncreas. Certo. O baço pâncreas está ligado à reflexão, preocupação, desassossego. Quando você tiver agora uma próxima patologia muscular, sim, descubra se essa pessoa não está desassossegada, isso... se ela não está tremendamente reflexiva. Sim. E com o fígado junto, o fígado responsável pelos tendões, existe a contratura dos tendões. Então, o que acontece? Ele pode ter contratura do tendão e do músculo. Sim. Ou seja, tudo ligado a preocupação, raiva, emoção contida. Isso então, é uma coisa que realmente a gente observa, Gabor. Mas sabe o que é? Eu acho que falta esse entrosamento, essa integração. Que nós temos aqui, a integração entre a medicina chinesa, por exemplo, e a alopatia, no sentido do ortopedista falar, escuta, vamos fazer junto a acupuntura para você relaxar, não para a sua dor. Sim. Porque as pessoas vêm e procuram, falam assim, olha, o doutor Filardi me mandou aqui para fazer 10 aplicações no ombro, do tipo assim, olha, você vai fazer a 9ª, você ainda vai estar ruim, mas na 10ª você já está bom. Eles mandam a prescrição, não estou brincando, eles mandam com número de aplicações. Sim. Então, mas como é que eu posso saber se esse paciente vai melhorar em 10 sessões? Porque na realidade, gente, o que a gente quer mostrar é que isto tudo engloba algo mais, engloba a pessoa como um todo. Então não basta só tratar a dor. O médico que luta com dor sempre perde a guerra. Prestem atenção no que eu estou falando. Sempre. 100% das vezes. Mas ele sarou minha dor. Mas ele... só que agora eu não mexo mais o ombro, mas a dor foi embora. Então, quer dizer, sempre perde a guerra. Alguma coisa vai ter de perda em todo esse processo. Então, nós temos que tratar a pessoa como um todo. Vamos começar. Se a pessoa começar... O que eu quero mudar dentro da medicina é que, por exemplo, quando a pessoa nos manda um paciente...
nos mande para um equilíbrio e não para a dor. Sim. Entendeu? Sim. Para o paciente começar a perceber. A dor, é como você falou, tem uma equipe multiprofissional, o educador físico, o fisioterapeuta, etc. Vai trabalhar essa dor. Não que nós não vamos trabalhar a dor, nós vamos trabalhar a dor, mas nós vamos tratar do paciente como um todo. Então, normalmente eu falo para o paciente, vamos fazer o seguinte, um dia nós fazemos o equilíbrio, o outro dia nós fazemos a dor. Outro dia equilíbrio, outro dia dor. Aí ele vai aceitando e aí ele vai melhorando. Sim. É impressionante. Sim, na verdade o que você está falando, que eu acho que é importante, é que tratar a causa. Exatamente. Né? E quando o paciente muitas vezes chega no ortopedista, a gente não consegue identificar a causa geral, a gente consegue identificar uma causa específica, que é muito fácil nos casos dos traumas, mas muito difícil nos outros casos. No trauma é fácil. O cara vem cair com a bicicleta. Exato. Pronto, legal, tudo bem. Agora, é real isso que você fala, onde a gente... Mas nem dá tempo, né, Cantídio, de você conversar com ele da vida dele. E é engraçado isso que você falou do número de sessões e tal, porque, na realidade, hoje a gente lida com uma imposição que são os convênios, os seguros de saúde e tal. E que eles falam, você tem direito a pedir de 10 em 10, enfim. Exato. Então, já isso já desumaniza um pouco, né? Exatamente. O próprio seguro faz com que, enfim... Mas eu acho que essa coordenação que, na realidade, nós fazemos há muito tempo, né, Gabor? De tentar fazer uma troca... onde o paciente não acredite que ele está indo no Dr. Gabor para tratar a tendinite do Aquiles, né? Ele está indo para elaborar, para se tratar. Exatamente. Né? E com isso melhorar, obviamente, o resultado do ortopedista, porque que no fim é o paciente que interessa. Então, se ele estiver bem, né, você também está satisfeito. E eu acho que isso é uma coisa que cada vez está mais individualizada, né, Gabor? As pessoas estão entendendo que tem que ser para cada um, não adianta você agulhar o mesmo ponto em todo mundo. Exatamente, é isso mesmo. Né? E não é pôr agulha no ombro que vai melhorar o ombro. Infelizmente, nós temos acupunturistas não médicos e... não falando mal deles, mas já falando porque o que acontece? As pessoas tratam o local e esquecem de tratar a pessoa como um todo. Eu vejo as pessoas pondo 5, 10 agulhas no máximo. Entendeu? Quando para um equilíbrio você tem que pôr no mínimo 20 a 30. Então, não é assim que funciona. Exato. Eu acho que em qualquer área acaba isso acontecendo, né? Mas a tentativa é, como um programa desse, a gente tenta reunir os métodos, porque é isso aí. O beneficiado no fim, somos nós mesmos, né? Como paciente, porque também somos pacientes, não somos só médicos. Não, tal qual o anti-inflamatório, né? Exato. Parece que você está com o ombro inflamado, o anti-inflamatório ele está ensinado que vai lá só para o ombro e só vai agir no ombro, naquele direito. Exato. No esquerdo ele não vai fazer. Mas tem paciente que me fala isso. Doutor, mas eu tomei o anti-inflamatório para a garganta, funciona para o ombro? Sim, é uma reação química, vai mexer no corpo como um todo. Exato. Né? E isso a gente tem que ter muito cuidado também, né, Gabor? Porque hoje existe uma propaganda ou marketing em cima de coisas que em tese são saudáveis e tem muita propaganda enganosa. Com certeza. Né? E agora estão as fake news aí para Então, assim, errados. Os tratamentos têm que ser conjuntos, porque o ser humano é um todo. Outra coisa que é muito comum, o paciente chegar lá com um exame na sua mão, mas doutor, tem a lesão. O senhor não tem que arrumar já que tem a lesão? Eu falei, tudo bem, eu posso costurar o exame. Eu fiz isso com o paciente, falei, daqui que eu vou pôr agulha no exame. Né? Então não é isso. Cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. E a gente no ombro tem uma quantidade muito grande de patologias, porque
Ou a gente se mexe muito, hoje a população está envelhecendo bastante, né? E estão procurando exercício cada vez mais. E o movimento repetitivo do trabalho e o movimento repetitivo do hobby, que às vezes nós esquecemos de perguntar qual é o hobby. Sim, qual é o hobby? O que essa pessoa faz no fim de semana? A gente tem muito e tem muitas pessoas que não conseguem se preparar, porque também muita gente me pergunta, Cantídio, mas o que fazer para evitar, já que existe um tanto de patologia nesses tendões, tal, o que fazer para evitar? Na realidade, o que você deve fazer é estimular, mas estimular de forma correta, sem ultrapassar a quantidade de células novas que seu corpo consegue fazer, né? Você tem um processo de renovação celular diário. Se você ultrapassa demais esse poder, você vai ter uma lesão. Mas se você não estimula nada, o nosso corpo ele tem como um sistema econômico. Ele pensa, aquele tecido não está sendo solicitado para nada. Não precisa. Vamos pôr coisa vagabunda ali, sabe? Vamos pôr coisa de nível baixo, porque ninguém está usando, está tudo bem. E a hora que você vai precisar para um movimento básico, para uma coisa que em tese seria do dia a dia, você pode provocar uma lesão porque esse tecido não está mais pronto para aguentar qualquer coisa um pouquinho maior. Então a solicitação é muito importante, principalmente depois de uma idade, quando a gente chega depois dos 50 anos. A nossa massa muscular tem uma tendência a decrescer ano a ano, enfim, comprovado isso. E como você pode fazer para tentar diminuir esse processo de envelhecimento? Solicitando, né? Então, o ser humano, do ponto de vista ortopédico, e hoje a gente sabe do ponto de vista cardiovascular, você precisa solicitar. Precisa solicitar de forma adequada, mas precisa solicitar. Não dá para deixar um ombro sem exercício, né? Um joelho sem exercício. Eu vou te contar de uma curiosidade. Eu trato de algumas senhoras que elas têm como hobby jogar baralho. Sim. E elas passam sexta, sábado, domingo, jogando o dia inteiro. Sim, sim. Aí o que acontece? Quando elas levantam, elas mal conseguem andar. E o que melhorou muito? Além delas fazerem acupuntura, fisioterapia, tudo, melhorou uma técnica simples. Na hora em que forem embaralhar, as outras 3 levantam e dão volta na mesa. E aí elas sentam de novo. Sim. E quem tá, cada vez uma que está embaralhando, então as outras 3 rodam na mesa. Que parece uma coisa... Parece uma cirandinha, mas na realidade acabou. Você acredita que as dores delas acabaram? Lógico. Elas ficaram ótimas. Lógico. Por quê? Porque medidas simples, né? Simples, completamente simples. Levanta, dá uma voltinha, ou às vezes vai no banheiro, tal, mas levanta e dá uma voltinha na mesa. Sim. Você vê, a Organização Mundial da Saúde, ela tem como uma norma, assim, um guia, que a pessoa que lida com atividade que provoca esforço repetitivo, a cada 50 minutos, pare 5 minutos. E faça pequenos alongamentos. Exatamente. Né? Então, no avião agora estão também fazendo isso. Também, porque é um método de você fazer o sangue circular, fazer evitar com que tromboses. O líquido sinovial que fica em todas as nossas articulações e ao lubrificante circule e banhe toda a nossa cartilagem, que é nutrida por esse líquido sinovial, né? Quem nutre as cartilagens não é o sangue, sim o líquido sinovial. Então precisa movimento. Se o movimento não existe, essa cartilagem acaba sendo danificada por ficar parada muito tempo na mesma posição. Então, medida simples, e não precisa ser nada, né, como... Você não precisa virar um atleta, mas fazer exercício 2, 3 vezes por semana, caminhar. Muito bem, muito Sim. bem. Eu quero até chamar a atenção de você, ouvinte, que são medidas simples, são coisas realmente, como disse o Cantídio, simples. Você levanta da sua mesa de trabalho, dá uma volta na sua mesa de trabalho e senta de novo. Sim. Não importa se o outro colega vai pensar que isso é simpatia, que é macumba, bruxaria, faça que você vai ver. Sim, eu acho que traz benefícios. O movimento traz muito benefício. E quanto ao calor
nas articulações. Sim. Você quer falar um pouco sobre o uso de calor? Calor Sim. E frio que vocês alternam? Eu acho que o calor... quando você tem episódios, eventos traumáticos, a gente usa o gelo muito para não permitir aquele exudato, né? Aquela liberação de muitas substâncias inflamatórias que produzem um extravasamento de líquido muito grande, ou o próprio sangramento no tecido, enfim, a gente usa muito gelo. Agora, articulações, por exemplo, tem algum tipo de desgaste, né? As artroses e tal, normalmente não gostam de gelo, né? Você coloca Exatamente. calor. Nós, dentro da medicina chinesa, nós gostamos do gelo apenas no trauma. Fora do trauma, o gelo traz dor, gente. Frio. Olha que interessante. Sim, o frio Vou até faz te tudo dar uma doer, dica. mas... Olha que interessante. Que eu aprendi depois na medicina chinesa. A gente aprendeu na escola febre reumática, era dor, tumor, rubor, calor. Sim, lembra? sim, Os grandes claro. sinais de inflamação. Muito bem. Uhum. O que a medicina chinesa fala? Quando existe sol frio, é só dor. Uhum. Quando se associa ao frio umidade, Certo. incha. Então, dor, tumor. Uhum. Quando se acesta a vermelhidão, Uhum. é porque o calor também chegou. Uhum. E quando fica Tudo junto. dor, tumor, rubor e calor, bem calor, aí é o calor-umidade. A umidade se associou com o calor, que é o pior deles, é o mais nefasto. Uhum. E por que migra? Porque existe uma coisa chamada vento. Quando se acessa o vento, a dor migra. Um dia dói aqui, outro dia dói ali, outro dia dói... Não é coisa da cabeça da Dona Maria nem do seu José. É realmente o vento interno. E o vento tudo agita. Então lembre-se, quando tem tremor é vento, doença do vento. Parkinson, doença do vento. Tique, doença do vento. Paralisia facial, doença do vento. E assim por diante. Sim, Tá? sim. Então veja que interessante que... Como a medicina chinesa... porque a medicina chinesa vê a pessoa como um todo. E o calor, vocês usam qual dos calores o melhor para vocês? Hoje em dia, em fisioterapias mesmo, o calor profundo, então que é o ultrassom, o laser, né, e o ondas curtas, que é como um micro-ondas. E nós, na medicina chinesa, o inverso, nós usamos aquele bastão de moxa, que é a Artemisia sinensis, que você acende, passa o calor ele é muito profundo, e quando ele ficar ou vermelho ou quente, é sinal de que você já aqueceu o suficiente, fecha o bastãozinho de moxa, guarda e vai para o dia seguinte. Isso é lição de casa, sempre em casa que fazem a moxa. Uhum. E para finalizar, como é que você quer encerrar? Olha, eu gostaria de dizer que para as pessoas que têm problema nos seus ombros, que é uma coisa muito comum, que afeta 40% das pessoas acima dos 50 anos, patologias do manguito rotador, e que a forma melhor de tentar se evitar esse tipo de patologia é se exercitar, solicitar esses tendões de forma adequada, moderada, sem grandes excessos. Muito bem. Dr. Cantídio, foi realmente uma alegria ter o senhor aqui, e eu quero encerrar com um novo convite, porque nós não conseguimos falar de cotovelo, e quem sabe a gente consegue mais um programa para a gente falar só sobre o cotovelo, pode ser? Podemos, lógico. Então nós vamos fazer mais um programa só sobre o cotovelo, para que vocês também possam aproveitar ao máximo esse grande especialista, nosso grande amigo, Dr. Cantídio Filardi. E também ele vai trazer o irmão dele, sim, Marcelo Filardi, para a gente falar só sobre joelhos. Então eu quero desejar a vocês um bom final de domingo, uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa tarde a todos.